Livro Desenho Urbano, capítulo 7. Dentro do processo de planejamento está o processo urbano, tendo como meta principal a promoção de qualidade física ambiental da cidade e dos espaços como fontes de prazer e liberdade. Tendo em vista que o processo de desenho urbano presume a participação comunitária, trata-se, pois, de uma manifestação política que deve abranger o coletivo. Os objetivos que devem ser identificados como tema principal a ser discutido com maior abordagem dentro do desenho urbano, onde se deve ter uma maior atenção. A. Imagem da cidade. B. Visualidades. C. Identidades locais. D. Relações com o ambiente natural. E. Relações com a arquitetura existentes. F. Relações morfológicas. G. Espaços públicos. H. Variedade de acontecimento. Sendo todos esses temas objeto de um tema principal, a imagem da cidade, sendo que para que ela possa ser construída de uma forma ideal, é necessário um projeto físico-ambiental coletivo, que só poderá ser alcançada com o empenho da sociedade. Maringá, projeto urbanístico. A cidade de Maringá, localizada no noroeste do Paraná, faz parte de uma extensa área colonizada pela Companhia de Terras Norte do Paraná, que teve como sucessora a Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná. Construída a partir de um plano urbanístico moderno, elaborada em meados da década de 1940, Maringá emergiu rapidamente no meio da mata. A fundação da cidade ocorreu em 1947. Após a emancipação política, em 1951, iniciou-se a primeira administração municipal em dezembro de 1952. Em 35 anos, a cidade foi construída, tendo como ponto de partida o parâmetro para sua evolução em plano urbanístico moderno. Alguns estudiosos fazem críticas à maneira como foi elaborado o plano urbanístico de Maringá, com representações simbólicas que enfatizam a sua imagem urbana e destacam um polo regional que se criava em uma região sem ocupação urbana anterior. No ponto de vista deles, a construção da cidade expulsou os habitantes iniciais do território e, ao longo de sua história, os projetos urbanos voltam-se para a promoção imobiliária. Observa-se que a cidade de Maringá se constituiu entre a destruição e a reconstrução de sua natureza, formando um espaço urbano, onde as árvores traduzem a representação social da cidade ecológica, o que o seu traçado urbanístico simboliza a modernidade. As primeiras expansões urbanas e a legislação urbanística. A primeira legislação urbanística, na forma do Código de Postura de Obras, a Lei nº 3459, foi aprovada em 31 de 10 de 1959 e constituiu-se em importante indicação para a expansão urbana que se verificou a partir da década de 60. A lei estimulou mudanças tanto nos usos quanto nos índices urbanísticos, o que refletiu diretamente na conformação da paisagem urbana. As orientações formuladas na Lei nº 3459 mostram o caráter especulativo do espaço urbano. Ao propor a expansão sem limites do perímetro urbano e uma verticalização exagerada nas zonas comerciais principalmente, a lei também orienta a anexação indiscriminada dos novos loteamentos sem limites da cidade, ou seja, para além do perímetro urbano, embora ainda existam inúmeros espaços vazios no plano inicial. A verticalização proposta nas zonas comerciais contribui enormemente para o adensamento da área central e valorização das zonas comerciais, e essa concentração em vias principais da cidade elevou o valor do solo, tendo como resultado a segregação da população. O resultado disso foi a formação de uma cidade altamente segregada e segregadora, que, no intenso crescimento urbano a partir da década de 60, para o lado norte do plano, expulsa sistematicamente a população de baixa renda para além dos limites do plano inicial e para além dos perímetros que se estabeleceram nas futuras legislações. Tais deslocamentos geraram transtornos, visto que o plano inicial havia apenas 2 avenidas que ligavam diretamente o centro à ampliação ao norte.
Hoje, o plano urbanístico de Maringá vem chamando a atenção de diversas áreas, como historiadores, economistas, geólogos, arquitetos urbanistas, cientistas sociais. A cidade que cresceu do empreendedorismo e a coragem dos pioneiros tem prédios históricos, uma cidade média grande, planejada e de urbanização recente, é a terceira maior do estado e a sétima da região do sul do Brasil. Destaca-se pela qualidade de vida oferecida aos seus moradores e por ser um importante entrocamento rodoviário regional. É considerada uma das cidades mais arborizadas e limpas do país. Algumas obras que também passaram por um plano urbanístico moderno. Catedral Nossa Senhora da Glória, eleita a quinta igreja mais bonita da América do Sul e símbolo de Maringá, nasceu da mente arrojada de Dom Jaime Luiz Coelho, primeiro arcebispo da cidade e falecido em 2013. Conta Monsenhor Edivaldo Robles, no livro A Igreja que Brotou da Mata, que Dom Jaime trouxe a ideia de construir em Maringá uma catedral nos moldes de um ginásio de esportes, em substituição à igreja de madeira, mas não demorou a mudar de ideia, surpreendendo com uma ousadia ainda maior. A criação da Diocese de Maringá, em 1956, aconteceu em meio à corrida espacial, período em que norte-americanos e soviéticos disputavam quem enviaria uma nave ao espaço. Os soviéticos venceram e lançaram o Sputnik, e foi daí que Dom Jaime encontrou o formato para a nova catedral. Ele apresentou a ideia ao arquiteto José Augusto Bellussi, que se encarregou de projetar o sonho do bispo. A construção começou em julho de 1959 e foi encerrada em 10 de maio de 1972. No último dia daquele ano foi celebrada a primeira missa na igreja, ainda inacabada, sem vitrais e sem a maioria dos elementos internos. Em janeiro do ano seguinte, começou a demolição da antiga Catedral de Madeira. O material foi reaproveitado para a construção de casas do núcleo social Papa João XXIII. Parque do Japão. Um dos mais novos pontos turísticos de Maringá é o Parque do Japão, no Parque Itaipu, zona sul da cidade. O parque, de 100 mil metros quadrados, foi construído para comemorar os 100 anos da imigração japonesa no Brasil, celebrado em 2008. A pedra fundamental foi lançada em 2006 e o parque aberto para a população em 2013. O Parque do Japão conta com elementos da cultura japonesa, como o Jardim Imperial, o maior fora do Japão, lago com carpas, cerejeiras, árvores quase centenárias e casa de chá. Também abriga ginásio de esportes e salão de festa. É um lugar tranquilo e silencioso, ideal para um passeio de contemplação. Para comemorações de Natal, o jardim é decorado com luzes, recebe apresentações de corais e funciona em horário estendido. Parque do Ingá. O Parque do Ingá é a área verde mais famosa da cidade. A reserva florestal tem 47,3 hectares e é considerada o pulmão verde de Maringá. Foi inaugurado em 1970 sob a orientação do engenheiro agrônomo Aníbal Viechini da Rocha, conhecido como Jardineiro de Maringá por ter planejado a arborização urbana. Conta com lago artificial, mata nativa, jardim japonês, brinquedo para as crianças, pista de caminhada no entorno e academia da terceira idade. O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, é considerado uma conquista amazonense. Ele busca melhores condições de vida de grande parte da população da cidade, integrando medidas de combate à pobreza urbana e melhorias de habitabilidade, qualidade ambiental e fortalecimento das instituições do estado do Amazonas. Como consequência da expansão industrial e instalação de grandes indústrias no município amazonense, houve um grande volume de pessoas vindouras de 62 municípios do estado em busca de empregos e melhores condições de vida. Sem opções de moradia e sem fonte de renda fixa, pessoas começaram a se instalar às margens dos igarapés, nas chamadas palafitas que se erguem como muralhas. Para os moradores desse tipo de habitação,
Só existem 2 épocas no ano, períodos de seca dos rios, quando há um acúmulo de lixo e muita poeira ao redor das casas, e o período de cheia, quando a água se espalha pelo lugar, obrigando os moradores a andar por pontes dentro de suas próprias residências. Antes de 2003, as administrações anteriores não conseguiam angariar fundos para melhoras na infraestrutura para os habitantes desse tipo de habitação. O primeiro contrato de empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o governo do Amazonas para o início das obras do Prosamin foi firmado em janeiro de 2006 e foi dividido em 3 etapas, Prosamin 1, 2 e 3. Segundo dados do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus é entrecortada por 148 igarapés. Na primeira etapa, que começou na Bacia dos Educandos, 5 igarapés foram elencados. Até 2012, o programa atendeu aproximadamente 14 mil pessoas por meio da construção de moradias e quase 130 quilômetros de rede de esgoto só na zona sul de Manaus. Foram construídas pontes, novas vias de escoamento, nos 15 bairros onde possui intervenções de obras, restaurou e recuperou a ponte Benjamin Constant, construiu 9 parques com áreas verdes e para lazer. Ajudou a reduzir em mais de 50% a criminalidade e a quantidade de coliformes fecais que eram despejados nas palafitas diretamente nos igarapés. De 2006 a 2012, foram construídas e entregues 2.823 unidades habitacionais, todas com abastecimento de água e estão ligadas à rede coletora de esgoto. Contudo, ainda há muito a ser feito e muitas famílias a serem retiradas das margens dos igarapés. Na fase de projeto, o Prosamin foi definido em 2 componentes. O primeiro componente inclui a execução de obras de melhoria ambiental, urbanística e habitacional, e o segundo, as atividades voltadas para o desenvolvimento comunitário. A estratégia do programa se baseia em 4 pilares de caráter corretivo e preventivo. O primeiro, as obras de macrodrenagem para regular o impacto das chuvas intensas e as enchentes do Rio Negro. O segundo, o reassentamento da população que ocupa os igarapés em terrenos aptos para os usos residenciais. O terceiro, a construção de avenidas e parques nas áreas mais vulneráveis às invasões para prevenir essa ocupação. O quarto, a ampliação da oferta do solo equipado para o uso residencial e um maior controle, a vigilância e ocupação do solo, segundo as disposições do plano diretor. Foram realizados projetos de melhoramento de macro e microdrenagem em canais, galerias, coletores pluviais, reassentamento, moradias entregues às famílias, regularização de propriedades, parques e vias, redes de alta e baixa tensão. E levou estrutura sanitária, água potável, esgoto sanitário, interceptores e estações de bombeamento. Analisando os resultados das ações de reassentamento das famílias que viviam nas áreas de 3 igarapés, na primeira etapa de obras, se observa que 48% aceitaram os bônus e as indenizações, 7% foram viver nos conjuntos habitacionais do governo, fora da área dos igarapés, e 43% decidiram permanecer nas moradias construídas próximas de onde viviam, onde foi criado o Parque Residencial Manaus.